Parágrafo 10º. Das indulgências. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. São João, 1 São João, capítulo 1, versículo 7. 796. Que é a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão que a Igreja concede fora do sacramento da penitência. 797. De quem a Igreja recebeu o poder de conceder indulgências? A Igreja recebeu o poder de conceder indulgências de Jesus Cristo. 798. De que maneira a Igreja nos perdoa a pena temporal por meio das indulgências? A Igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências, aplicando-nos as satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, que formam o que se chama o tesouro da Igreja. 799. Quem tem o poder de conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence somente ao Papa em toda a Igreja e ao Bispo na sua diocese, na medida em que lhe é conferido poderes pelo Papa. 800. Quantas espécies há de indulgências? As indulgências são de duas espécies, a indulgência plenária e a indulgência parcial. 801. Que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morresse depois de ter recebido esta indulgência, iria logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. 802. Que é a indulgência parcial? A indulgência parcial é a que perdoa apenas uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. 803. Qual é a intenção da Igreja ao conceder as indulgências? A intenção da Igreja ao conceder as indulgências é auxiliar a nossa incapacidade de expiar neste mundo toda a pena temporal, fazendo-nos alcançar por meio de obras de piedade e de caridade cristã aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais. 804. O que se entende por indulgências de 40 ou 100 dias, ou 7 anos, e assim por diante? Indulgências de 40 ou 100 dias, ou 7 anos, e assim por diante, entende-se a remissão da pena temporal, tanto quanto seria descontar 40 ou 100 dias, ou 7 anos de penitência, antigamente estabelecida pela Igreja. 805. Em que consideração devemos ter as indulgências? Devemos ter as indulgências em muito grande consideração, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus, e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. 806. Quais são as condições requeridas para se ganharem as indulgências? As condições para se ganharem as indulgências são: primeiro, o estado de graça, pelo menos ao cumprir a última obra, e o desapego até mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. Segundo, o cumprimento das obras que a Igreja prescreve para se ganhar a indulgência. Terceiro, a intenção de ganhá-las. 807. As indulgências podem também aplicar-se às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório, quando quem as concede declara que se lhes podem aplicar. 808. Que é o jubileu? O jubileu, que ordinariamente se concede todos os 25 anos,
é uma indulgência plenária, a qual se reúnem muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter-se a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras, e a comutação de alguns votos. Capítulo 7. Da extrema unção. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Jacó, capítulo 5, versículo do 14 ao 15. 809. Que é o sacramento da extrema unção, também chamado santo óleo? A extrema unção, também chamado santo óleo, é o sacramento instituído para alívio espiritual e também temporal dos enfermos em perigo de morte. 810. Quais os efeitos do sacramento da extrema unção? Os efeitos do sacramento da extrema unção são os seguintes. Primeiro, aumenta a graça santificante. Segundo, apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não possa confessar. Terceiro, elimina a fraqueza e a languidez para o bem, que fica mesmo depois de se ter obtido o perdão dos pecados. Quarto, dá força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. Quinto, ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil à salvação da alma. 811. Em que tempo se deve receber o santo óleo ou extrema unção? O santo óleo ou extrema unção deve-se receber quando os fiéis, depois de chegados ao uso da razão, encontram-se em perigo de morte por doença grave ou velhice, e deve procurar-se que o enfermo a receba quando ainda está em plena consciência e com alguma esperança de vida. 812. Porque é bom que o enfermo receba a extrema unção, quando está em plena consciência e com alguma esperança de vida? É bom receber a extrema unção quando o enfermo está ainda com plena consciência e com alguma esperança de vida, porque a recebendo com melhores disposições, poderá obter maior proveito. E além disso, como este sacramento dá a saúde do corpo, se convém à alma auxiliando as forças da natureza, não se deve estar à espera de que se desespere da cura. 813. Com que disposições se deve receber a extrema unção? As principais disposições para receber a extrema unção são: estar em estado de graça, confiar na eficácia do sacramento e na misericórdia divina, e resignar-se à vontade de Deus. 814. Que sentimento deve experimentar o enfermo ao ver o sacerdote? Ao ver o sacerdote, o enfermo deve experimentar sentimentos de gratidão para com Deus, por lhe ter enviado. Deve recebê-lo de boa vontade e pedir, se puder, por si mesmo, os confortos da religião.